Quitandanga, muito grata, Joseci, muito grata, Richard. Que Deus abençoe a todos que estejam nos escutando dessa manhã, de um dia meio nublado, gostoso de ficar debaixo do cobertor. Parece 2 meses já nublado. Né? Então, assim, que Deus abençoe a gente nesse final de semana, com as nossas famílias, com as nossas crianças. Eu estou muito feliz com esse momento. Eu vejo que é um momento novo no Brasil, um momento assim de amadurecimento. Precisamos ainda amadurecer um pouco mais politicamente, mas eu vejo que hoje o Brasil tem amadurecido, se despertado, a sociedade tem despertado, e a política é transformadora. Certo. E só através de uma participação das pessoas efetiva, e quando eu digo participação, não é só apertar o botão na hora da eleição. Aquilo lá, na realidade, é o mais fácil. É o acompanhamento, é a fiscalização dos parlamentares, das pessoas que a gente escolhe para representar o povo. E eu estou vendo que agora o cidadão brasileiro está mais atento a isso, está realmente assim, as coisas estão vindo mais, as pessoas procuram as informações dos seus deputados, dos seus senadores, do seu governador, ela procura os representantes. Então eu vejo que todos nós ganhamos, e eu estou muito animada de estar fazendo parte desse processo de transformação na política do Brasil. Isso é importante, né? E, com a chegada do novo presidente, né, que é o Bolsonaro, que vem com a metodologia voltada para as famílias também, a sua participação vai ser de grande importância para que o governo realmente funcione, né? Eu acho que a defesa da família é assim... Eu sou uma pessoa que eu sou cristã, eu sou mãe de 6 filhos, então eu vejo assim, a importância de nós termos assim, a família. Para mim não existe nada mais sagrado nesse mundo do que a nossa família. A família é que a gente aprende as coisas, a gente aprende, vamos por valores e princípios, e hoje, infelizmente, a família de muitos lugares está destruída. Verdade. Né? Ou não estão dando a importância necessária para as famílias. Então, eu vejo que essa falta do presidente eleito Jair Bolsonaro é algo importante para a nossa sociedade, para que a gente possa valorizar o que o brasileiro tem, que o brasileiro ele é fraterno por natureza. Né? A gente só tem que resgatar alguns valores que a gente está realmente deixando a desejar. Verdade. Deputada, a nível distrital, os deputados distritais, eles têm, né, por obrigação e dever, fiscalizar as emendas parlamentares, as obras do Executivo. No governo federal também é assim, né? Tivemos recentemente uma grande operação da Polícia Federal, no início dessa semana, na região Nordeste, né, do estado de Alagoas, Pernambuco, Paraíba, em relação a alguns recursos que foram para obras, né, em alguns municípios desses estados. E obras que não aconteceram, praças que não foram feitas, né, e a Polícia Federal está na captura, né, de ex-prefeitos, enfim. Quando você chegar lá, a partir do dia 1º de janeiro, lógico que muitas prefeituras vão lhe procurar, muitos prefeitos vão lhe procurar, lhe pedindo ajuda, a gente sabe disso. Vai ter alguém na sua equipe para fiscalizar isso aí? Na realidade, isso é uma das principais pautas do meu mandato, é a fiscalização. Eu até falo o seguinte, que na realidade nós não estamos inventando a roda. É uma das funções primordiais. Quando o legislativo foi criado, nos 3 poderes, cada um tem a sua função. Né? O executivo executa e o legislativo fiscaliza. Então, essa é a grande função que não está sendo feita. Então, a gente tem que começar a entrar na base. Por que não está sendo feito? Né? Primeiramente, porque muitas das vezes não existe um interesse político em fazer essa fiscalização. Porque e eu espero que esse amadurecimento que eu estou falando, ele comece, infelizmente não conseguimos ainda por um todo, mas que a gente vai amadurecendo, vai colocar, o legislativo não tem que estar no poder executivo, porque hoje, no Brasil, o que quer ir em Brasília é assim, o deputado vai, mas ele tem administração, ele tem os cargos, e como ele vai fiscalizar ele mesmo? Verdade. Então, ele perde essa função da fiscalização. Então, uma pauta que eu tenho é exatamente a fiscalização. Por isso que eu procuro me manter, eu estou, sim, a favor e auxiliando no que for preciso, tanto o presidente Jair Bolsonaro, quanto o nosso governador eleito, o Ibanez, mas eu estarei também, eu me coloco numa posição de independência para que a gente possa estar junto construindo bem para a coletividade, mas fiscalizando
o que for necessário. Porque quem perde com essa falta de fiscalização, na realidade, é a população mais carente. Verdade. E muitos de Brasília não sabem da realidade da nossa população. Tem muita gente aqui abaixo da linha da miséria. Saiu no jornal agora, no Correio Brasiliense, há 3 dias atrás, que nós temos aqui, eu não me recordo o índice, eu até quero anotar isso, mas um índice altíssimo de pessoas que vivem com R$ 460 por mês. Agora eu pergunto, como que essas pessoas conseguem viver com R$ 460 na família? Não é por pessoa, não. E tem aquelas que não têm nem isso. Isso é fruto da corrupção. Aí que eu venho falar do amadurecimento político. Porque quando a gente aperta aquela tecla lá na urna, a gente tem que saber que a gente está dando poder. Eu falava muito isso no meu discurso. A escolha de um candidato é você dar um cheque em branco para ele. Você dá um cheque em branco para quem você não conhece? De jeito nenhum, né? De jeito nenhum. Você dá um cheque em branco para alguém você está desconfiado? Então, lógico que não. De não. Verdade. E é isso que a gente dá, porque nós damos para as pessoas o poder de usar o nosso dinheiro. Porque o governo não tem dinheiro. Ele tem dinheiro que sai do nosso bolso, que é o imposto. Então, aquele dinheiro não é dinheiro público, é dinheiro do contribuinte. Então, a gente tem que começar a fazer a fiscalização, conhecer o candidato. Hoje, já não estamos na oportunidade de conhecer, já estão eleitos. Então, o que eu peço para que todos estejam aqui me escutando, acompanhem todos os candidatos. Acompanhe a Paula Belmonte, acompanhe os outros 7 candidatos federais, acompanhe os 24 deputados distritais, acompanhe qual o trabalho que eles estão fazendo. Se eles estão exercendo essa função, que é a função de fiscalização, a função de fazer leis em prol da sociedade ou vetar leis, diminuir o número de leis, que nós temos também um número de leis muito excessivas e, às vezes... Leis arcaicas, que não temos necessidade. E também ver se essas emendas que eles são destinadas, elas são cumpridas. Porque, olha só, eu nunca fui na política. Você já tinha ouvido falar de Paula Belmonte? Não. Pois é. Eu entrei na política há 4 meses antes de uma eleição. E eu entrei e estou aprendendo todo esse processo político. E o que eu estou vendo é uma coisa que é muito triste. É o quê? A população sofrendo por brigas de poder. Agora mesmo eu fiquei sabendo, não vou falar aqui os nomes das pessoas e nem o nome da entidade, mas uma entidade que é de extrema importância, de pessoas deficientes, pessoas que precisam verdadeiramente dos recursos públicos, tem destinado uma emenda de 6 milhões. Não está sendo executado porque não faz parte do governo, tem briga partidária. Quer dizer, aí não executa a emenda, prejudica a população lá na ponta por briga de poder. Mas isso acontece até dentro da própria administração regional. Pois é, mas é muito triste. É lamentável, por realmente. isso que eu digo que nós temos que amadurecer politicamente. Quando eu falo isso, tem pessoas que falam, você tem uma visão romântica da política. Eu não tenho, não. Eu morei 9 anos na Inglaterra. Eu tenho um conhecimento, eu sei o que é viver num país que o político é parceiro da sociedade. Isso. Na Europa, é uma tradição, as pessoas cobram, as pessoas executam, e o político ele não é visto como um cara que quer se dar bem. O político é um parceiro da sociedade. E se ele mostrar... É um cidadão trabalhador, quem está pagando é o povo. E se ele se mostrar que está errado, fez alguma coisa, mentiu. Agora mesmo, nós estamos na Inglaterra, a Theresa May, ela escondeu algumas coisas a respeito dessa transição aí da saída da comunidade europeia. Ela está sendo pressionada para pedir renúncia, porque ela escondeu. Nós estamos aqui no Brasil, pessoas com várias provas... A ficha criminal lá em cima, né? Que estão eleitas. Absurdo, realmente. E ainda existe também, principalmente na região Nordeste, aquele famoso coronelismo, né? Aquela tradição de família. Sai o pai, entra o filho, sai o filho, entra o neto e por aí vai. Mas sabe como que a gente consegue melhorar isso? São as grandes bandeiras da minha campanha. Eu entrei na política, como eu disse, eu sou mãe de muitas crianças, eu tenho uma ligação muito forte com as nossas crianças, e eu morava fora do país,
e inclusive fiz questão de falar isso em todas as reuniões que eu vim, que eu morava, que começaram a falar: quem é essa mulher que está chegando aí de fora e não sabe do que é? E eu sei verdadeiramente o que é morar num país que as pessoas levam as coisas a sério, e sei verdadeiramente a riqueza que esse país é. Não existe país no mundo, e eu desafio quem esteja me escutando, que tem uma riqueza natural tão maravilhosa. Nosso país é abençoado por Deus. Não é à toa que outros países estão de olho, né? Nós temos uma terra fértil, nós temos água, nós temos floresta, nós temos tudo. O que falta são deputados sérios e um governo sério que trate a população com dignidade, né? E, acima de tudo, faça com que essa população trabalhe a própria terra. Acontece? Olha só, nós somos conhecidos. Você já ouviu falar assim, o Brasil é o celeiro do mundo? Você já ouviu isso? Já. Você já ouviu? Já ouviu, né? Olha só, que incoerência. Nós somos conhecidos no mundo inteiro como o celeiro do mundo. O que é celeiro do mundo? Que às vezes as pessoas não sabem. Nós temos a capacidade de nós gerarmos alimentação para o mundo inteiro. Todo. Não é? Verdade. Aí eu vou dizer uma coisa para você. E eu vou dizer que não é uma nem duas pessoas, não. Na capital federal tem pessoas e crianças que não sabem o que vão comer hoje nem amanhã. Isso é verdade. Então, o que acontece? O político, a gente tem que fazer com que as pessoas tenham emprego, gerar emprego para as pessoas terem dignidade e dar uma educação de qualidade. As pessoas, os nossos jovens ficam na educação, eles ficam na escola por 12 anos e saem de lá sem fazer as contas matemáticas, 4 operações matemáticas. Nós temos que dar dignidade. Porque quando nós temos pessoas que não dependam de uma cesta básica ou de um botijão de gás numa eleição, pessoas que tenham estudo para ter um pensamento crítico de fazer um acompanhamento, esse coronelismo acaba. Antes de você chegar, eu falava com o Richard aqui a respeito dessa solidariedade que acontece nos finais de ano, né? Quando muitas pessoas vêm de outros estados, cidades vizinhas aqui para Brasília, para receber esses donativos. Muitos ficam ali no eixo monumental, enfim, no eixão, né? E eu estava conversando com o Richard aqui ao vivo, falando a respeito. Antes de fazer essa doação, é melhor ir naquela creche que precisa, é melhor ir naquele orfanato que precisa, né? Porque tem muita gente que se utiliza disso só para o seu bel prazer, e não pode ser por aí. Eu acho que a gente ser solidário é participar de uma forma transparente, né? E eu acho que tem que ser por aí. Você, quando se referiu à falta de comida, né? Aqui mesmo na nossa cidade, eu particularmente conheço várias pessoas, porque a gente, nesse trabalho nosso, a gente já vai na casa da família, a gente vê de perto como funciona, como está a situação, e é lamentável, realmente, precisamos de deputados com essa ideia, com essa formação que você tem. E aí, o que acontece? Olha só, as pessoas, a gente tem que pensar, a gente não precisa de ter muita academia, vamos dizer assim, muito estudo para a gente pensar, não. Olha só, eu vejo isso, eu tenho 5 filhos homens e tenho meu marido. Homem, principalmente homem, passa a hora de comer, como que fica? Como é que fica, Richard? Eu fico nervoso. Não, cara. Não, eu fico nervoso. Perguntei, como é que fica você? Eu fico nervoso. Nervoso, não é? Homem, eu tô dizendo homem. Eu tenho uma irmã que é mulher também que fica. Não tô dizendo que a mulher não fica, não. Mas homem, os meus filhos, o meu marido, então, quando eu vejo que tá comendo, ele é leonino, eu falei, eu tenho que dar comida pro leão. Não é verdade? Não é verdade? É verdade. A fome, ela desperta os sentimentos primitivos. Imagina uma comunidade carente que vive 24 horas com fome. Essa comunidade, ela vai ser pacífica? Nunca. Aí a gente fala da criminalidade. Aí começa a guerra. Olha só como que são as coisas. Aí começa a situação. Aí, olha só. Aí a gente tem uma escola, crianças que não estão na escola, não tem escola de qualidade, as escolas não estão, são longes. Nossos alunos, tem muita região que não tem saneamento básico, não tem asfalto. Nossas crianças entram dentro da escola com o pé sujo de barro, e são discriminadas logo cedo, como pé de tódio. Você já ouviu essa expressão? Verdade, já. Imagina uma criança que nasce e cresce sabendo que ela era pé de tódio. O que é aquela autoestima daquela criança? Aí, olha só, o ser humano, porque a gente tem que olhar o ser humano como um todo. Naquela situação,
vendo o pai e a mãe desempregados, aí chega numa comunidade e vê um traficante. Se você passar ali aquele negócio para mim, eu te dou R$50. O que aquele jovem vai fazer? Vai para lá, vai para o mundo do crime, vai ser aviãozinho. Vai sustentar a família dele. Esses dias eu estava no Ministério do Trabalho e eles estavam falando sobre a erradicação do trabalho infantil. Eu falei, vocês sabem quem é o maior empregador do trabalho infantil? É o tráfico e a criminalidade. Tivemos um caso agora, antes de ontem, ali no Varjão, onde uma família inteira está presa por questão de tráfico. Ontem foram mais de 20 pessoas presas no Varjão. Eu estava lá. Estava lá, né? Estava lá. Exato. Mais de 20 pessoas e a grande maioria tinham crianças de 13 a 18 anos. A vovó do tráfico lá, né, foi presa então, assim, com toda a família. Muito séria a situação. E assim, a gente, com certeza, temos que punir atos ilícitos, mas nós temos que olhar aquele ser humano com a sua totalidade. O que nós, sociedade, porque é muito fácil ficar julgando, mas ninguém sabe o que é passar fome, ninguém sabe o que é ser massacrado desde o primeiro momento. Eu não sou socialista, não, muito pelo contrário. Eu sou realista, sou realista, mas eu vejo que é importante. Eu não acho que a gente tem que ter política assistencialista, não. Eu acho que a gente tem que ter política de crescimento das pessoas. Pois é, essa questão aí dessa política, né, de assistencialismo, eu também não sou a favor, não. Nós tivemos um caso recentemente, eu fui fazer uma matéria na cidade de São Domingos, onde, na região de Quilombolas, né, onde uma senhora recebia aquele Bolsa Família. E ela tinha sido cortada desse programa, morando embaixo de uma barraca de lona, enquanto uma vereadora do município estava recebendo não só um, mas muitos, e fazendo sua mansão. Então, não existe uma fiscalização. Não existe. Eu estava essa semana, inclusive, em São Paulo, num curso que nós fomos escolhidos 46 deputados da Nova Renovação. E nós tivemos aulas com as pessoas mais especialistas do Brasil, trazendo essa renovação política e mostrando assim, vocês não estão sozinhos, porque quando a gente chega lá, são 513 num universo. Então, assim, foi uma iniciativa gratuita, foi a primeira iniciativa do Brasil que tínhamos dentro de uma sala de aula 46 deputados federais e 10 senadores, todos eles vindo dessa chamada renovação. E lá foi mostrado para a gente que essa fiscalização, um jornalista, ele conseguiu tirar 27 identidades em estados diferentes, porque nós não temos um estado único. E então você imagina, um cara com 27 identidades, ele pode pegar a Bolsa Família, ele ser o papa, o marajá da Bolsa Família. Verdade. Então, assim, a gente não tem essa fiscalização, inclusive nisso. Por isso que é importante nós trazermos a tecnologia para o Brasil. Agora, essa questão que você está falando do assistencialismo, eu acho que assim, a gente tem que entender o que realmente é assistencialismo, o que é realmente a gente dar dignidade para as pessoas. Porque, olha só, nós temos um país que é conhecido como o país mais capitalista do mundo. Qual que é? Os Estados Unidos, não é? Os Estados Unidos, eu morei lá também. Os Estados Unidos, o que é? Ele tem... Se a mãe não tem condições na gravidez, ter condições de dar o tratamento básico, ela ganha todo mês um cheque, na realidade é toda semana ela recebe um cheque para que ela possa comprar suas verduras, seus legumes, suas frutas ali. O governo que O governo que dá. Ele dá as casas para as pessoas. E a gente está falando de um país altamente capitalista e que dá assistência para as pessoas. E o que eu quero dizer aqui é o seguinte, que tem pessoas que estão precisando comer mesmo. Como que a gente faz se a gente tira essa cesta básica das pessoas? Verdade. Essa alimentação. Elas precisam se alimentar. Mas a gente precisa trazer a oportunidade. Na Inglaterra, por exemplo. Lá na Inglaterra, uma mãe que não recebe 800 libras por mês, ela tem direito de uma casa para que ela possa morar com seu filho. Quando o seu filho é um menino ou menina, tem, me parece, 9 ou 12 anos, ela tem o subsídio do governo no mesmo quarto, uma casa de um quarto. Ele aluga aquela casa de um quarto. Certo. Se depois de 9, 10 anos, eu não me recordo a coisa, ele aluga, ele dá um dinheiro a mais para alugar uma casa de 2 quartos, porque a criança já tem direito de um quarto, não tem direito de ficar no outro quarto. Isso é política assistencialista.
especialista também ou não? Porque o que acontece? Eles têm um acompanhamento. Isso. Aí o que eles fazem? Eles fazem um mapeamento de emprego, dá carta para a pessoa se arrumar um emprego. Então, é uma política que lhe dá assistência para aquela pessoa, Sim. mas por um determinado tempo e um acompanhamento. Isso. Hoje, nós não temos política assistencialista. Você já Não. ouviu falar da política pão e vinho? Já. Então, a gente tem aqui, não é a política de pão e vinho, não, é política de migalha. Verdade. A gente dá migalha para as pessoas e mantém elas nessa migalha para que a gente mantenha esse sistema de miséria das pessoas. E parece... Isso já engloba a educação, não é? Com certeza. Porque, vamos voltar para o Nordeste. Eu falo para o Nordeste porque eu sou nordestino. Então, a gente vê um professor no Nordeste ganhando um salário mínimo. Como é que ele vai para a sala de aula dar aquela aula com entusiasmo? Não vai conseguir. Com certeza. E, olha, e mesmo para o professor no Brasil hoje, é professor que está ligado no coração. Porque ele vê... Ontem mesmo eu recebi aqui uma mensagem de um professor do DVO falando que ele faz um trabalho maravilhoso com crianças com futebol. Ele falou que ele teve 2 alunos que a mãe falou, olha, eu não tenho o que comer, meus filhos não comendo nada. Ele teve que sair para dar alimentação para as crianças poderem fazer a prática do futebol. A situação nossa é essa. Infelizmente. Básica. Olha só a coerência, nós estamos em 2018, numa era digital. Nós estamos aqui, eu estou sendo filmada, eu não sei nem como está aparecendo, ao vivo, mas o Facebook, o mundo inteiro está vivendo. Nós estamos com YouTube, Facebook, Instagram, né? Instagram não. É o Periscope. Pois é, o mundo inteiro tem oportunidade de nos ver aqui. E ouvir, e nós estamos falando de uma coisa básica, a alimentação. Tá bom. Gente, é muito sério isso. Precisamos da alimentação, precisamos dar emprego, precisamos da educação. Não tem outra maneira de transformar o nosso Brasil com a educação, o investimento com a educação. A China, com 30 anos de investimento na educação, hoje ela virou a maior potência. Ela é maior do que os Estados Unidos. E olha que... Entendeu? Ela só está quietinha lá, porque na hora que ela quiser engolir os Estados Unidos, ela vai engolir. Entendeu? O Richard quer fazer uma pergunta, Richard? Não, eu gostei muito da sua colocação. O problema é que a gente viu que nas eleições essa pauta não foi eleita. O que foi eleita foi uma pauta de Estado mínimo, de Estado liberal, a redução dos gastos públicos. Quando num país que tem 15 milhões de habitantes, desempregados, 54 milhões de pessoas abaixo da linha de pobreza, na linha de miséria, mesmo essa mesmo, você colocou de 400 mil só em Brasília, são 54 milhões no Brasil inteiro. É mais de 25% da população brasileira. Aqui em Brasília é 400 mil. 400 mil abaixo da linha de pobreza são pessoas que ganham, e a linha de pobreza é classificada aí, quem ganha R$13,50 por dia. Ou seja, quem ganha 14 já não é tão miserável. Então esse número pode ser muito maior ainda. Podemos estar falando perto de 30%, 35%. No entanto, a proposta que foi vencedora nas eleições foi a de Estado liberal, redução de gastos, de custos, redução de auxílios, né? E eu concordo com a sua pauta perfeitamente. Mas olha só, eu vou mostrar aqui uma coisa. Eu também defendo o Estado mínimo. Por que eu defendo o Estado mínimo? Olha só como que não é coerente o que eu estou falando. Por quê? Porque o que acontece? O Brasil está precisando, Richard, de gerar emprego. A gente tem que gerar emprego. Para que a gente possa trazer emprego para cá, a gente tem que ter, vamos dizer assim, uma política de mais liberdade para que as pessoas consigam gerar emprego. Brasília, por exemplo, a gente está com 400 mil desempregados. Como que a gente vai conseguir colocar 400 mil pessoas na coisa? Não tem outra maneira de nós fazermos, se não for através de uma reforma tributária. Brasília, ela passa por uma situação difícil, porque todo mundo fala, é proibido guerra fiscal. Mas nós temos literalmente uma guerra fiscal aqui, porque Goiás dá uma isenção fiscal que nós não temos aqui. Houve um programa do governador Roriz, que chama PRODF, ele não teve o sucesso que era para ter por conta dessa guerra fiscal. A gente precisa trazer a empresa para cá, porque, como eu disse, o governo ele não tem dinheiro. Quem gera dinheiro somos nós, as empresas e tudo. Então, se a gente gera dinheiro, como eu estou dizendo aqui, tanto os Estados Unidos como a Inglaterra são países capitalistas.
Mas eles conseguem dar essa assistência para as pessoas, por quê? Porque existe o empreendedorismo. Então, eu vejo que se a gente trouxer as empresas, gerar emprego para as pessoas, porque gerando emprego para as pessoas, a gente gera mais tributo, e a gente ter uma política verdadeira de investimento na saúde, na educação, na dignidade das pessoas, a gente consegue sair. A gente consegue sair disso. E não esquecendo do ser humano, que é o que eu quero dizer aqui. Porque é muito fácil a gente julgar um menino de 13 anos, de 14 anos, que está indo para a criminalidade, olhando só aquele ponto. Concordo. Ele matou, ele roubou, é triste, tem que ser combatido. Mas quem é aquela criança que estava lá? Eu sou a favor da vida. Não sou a favor da liberação do aborto, mas eu prefiro, a gente precisa se mobilizar mais, eu vou dizer isso mais, de vez a gente ficar todos nós de mão dadas falando sou contra o aborto, vamos falar sou contra essas crianças que estão aí sem alimentação, sem dignidade. Porque não adianta nós levantarmos e falar, não, somos contra o aborto, e depois não querer nem saber o que acontece com essas crianças. Eu vi, não foi alguém que me falou, não. Crianças marcadas com cinzeiro, com isqueiro. Ponta de cigarro, né? Ponta de cigarro. O que aquela criança vai dar para a sociedade? Então, Richard, eu vejo que uma coisa não é outra. A gente tem que gerar emprego para as pessoas, dignidade para as pessoas. Não tem outra maneira de não gerar. Eu concordo plenamente com isso. Todos os deputados, os candidatos, quando vieram aqui, eu coloquei bem claro que uma das pautas tem que ser a criação de emprego. Com certeza. Mas esse emprego tem que nascer do Estado. Se nós formos ver a história da própria Europa, nós vamos ver que países que adotaram políticas protecionistas para a sua própria população tiveram impostos muito elevados e mantêm elas até hoje, tipo Dinamarca, tipo Suécia, tipo Finlândia, tipo Noruega. Inclusive, são considerados países até socialistas, porque tem um nível de impostação para a população muito alta, mas todos os mecanismos funcionam. A saúde funciona. Na Inglaterra, parece que se uma pessoa mãe fica 6 meses, na Noruega é 1 ano. Fica 1 ano. Aqui a gente está brigando porque diz que o empregador não tem que ter responsabilidade por bancar o salário de uma pessoa que teve um filho por 4 meses. Eu concordo com você. Inclusive, assim, eu conheço muito inclusive a Noruega. A Noruega, ela tem isso mesmo. Ela inclusive, assim, é muito interessante que você chega lá. Você não percebe a disparidade de desigualdade, de classe social. Exatamente, esse é um grande inclusive, problema. A realeza lá, ela nem pode aparecer muito. Ela não pode aparecer muito porque a sociedade... Você sabe o que os deputados lá eles têm direito? E que a população está brava? Eles têm direito... A Noruega não, eu estou falando da Dinamarca. Eles têm direito de andar de transporte público e a população está brava com isso. É o único direito que ele tem. Eu acho isso e o ideal. Mas eu vou dizer uma coisa. Nós estamos hoje, Richard, com uma situação, que olha só, a situação de Brasil. Eu vou falar da educação, que é uma pauta que eu gosto muito. Eu também. Então, assim, para mim é a forma de transformação. A educação hoje em Brasília, nós temos 8 bilhões anual aqui na Secretaria de Educação. Se nós dividirmos 8 bilhões pelo número de alunos que nós temos, mais ou menos dá uns 300 mil por mês. Se eu fizer uma conta assim, então vamos supor, se eu pegar uma escola particular e dar R$3.300, eu coloco todos os alunos de todas as crianças que estão matriculadas no sistema de... Bem, olha só a nossa situação. Hoje, 3.300 são poucas escolas no plano piloto que custam isso. Tem escola que custa mais, mas a grande maioria custa muito menos que isso. Tá bom. Aí passa pela Secretaria da Educação. A Secretaria da Educação, os professores estão desvalorizados,
Eles não é o que ganha menos no Brasil, mas também não tem esse reconhecimento. Eles veem essa realidade, eles não têm segurança. Porque eu tive nas escolas, muitos professores falaram, eu faço vista grossa para traficante, porque se eu não fizer, eu sou pego lá fora. Eles não têm segurança dentro da sua própria sala de aula. Muitos professores em depressão. Aí, olha só, esse dinheiro 3.300. A secretaria tem uma administração de merenda escolar. Você sabe qual o merenda escolar que dão para as nossas crianças em regiões mais carentes? Biscoito de maisena com água. Aí eu pergunto, biscoito de maisena com água alimenta? Alimenta. Coloca uma biscoito com uma água e incha no estômago. E tira a fome. Agora, biscoito de maisena nutre? Não nutre. Verdade. Se a gente quer uma criança inteligente, a gente tem que dar banana, comida de verdade para essa criança, para ela colocar. Aí, olha só, aí com os pagamentos, o diretor, ele chega lá para administrar toda a pedagogia com as crianças, R$ 45,00 por ano. O que falta? Gestão pública. Aí você vai na saúde, a mesma coisa. Hoje, 82% da nossa arrecadação do GDF é pagamento de estrutura. É pagamento de estrutura. Quer dizer, o nosso Estado está inchado. A gente tem que gerar emprego, porque eu sou administradora, eu vejo o seguinte, nenhuma empresa, a gente tem que olhar o Brasil como se fosse uma empresa, nenhuma empresa sobrevive usando 82%, fora a corrupção. Richard, se eu falar uma coisa para você, se hoje as pessoas falam tanto da corrupção, e que realmente é abominável, as pessoas têm que entender que a corrupção é pior do que um ladrão de carro. As pessoas, aqui no Brasil, acham permissiva a corrupção, porque o ladrão de carro prejudica a família. A corrupção prejudica a comunidade inteira. Toda vez que quem está me escutando aqui for lá no hospital e não for atendido, lembre que isso é política corrupta, política que não está sendo feita direito. Tivemos um caso agora, quinta-feira, de uma senhora lá na Samambaia, que estava passando mal em casa, foi para o hospital, para o HRSAM, né, o Hospital Regional de Samambaia, e infelizmente não foi atendida. E quando chegou na UPA, o médico da UPA disse que se ela tivesse sido atendida 10 minutos antes, ela não teria falecido. Isso aí, gente, a gente precisa entender que isso é fruto da política que a gente está escolhendo. Por isso que é importante. Na eleição, eu tive no último dia, lá no Gama, e eu fui panfletando, né? Eu posso dizer que 100% das pessoas que eu conversei não sabiam quem ia ser deputado federal. Todo mundo tinha seu deputado distrital, todo mundo já tinha o seu governador, e o deputado federal, que nesses 4 anos é o mais importante, porque nós vamos estar votando coisas fundamentais para o nosso país, as pessoas não pesquisaram. Não pesquisaram quem é a história da pessoa, não pesquisaram o que elas são. A gente tem que entender que o voto, gente, é o poder que nós temos na mão de transformação. A gente não pode pegar o primeiro santinho. Todo mundo fala da sujeira lá na frente da escola. Sabe por que faz aquela sujeira? Porque muitos chegam lá sem saber quem votar, pega o santinho. Olha como que é a nossa cabeça. Por isso que a gente tem que colocar na educação, para as pessoas criarem massa crítica, entender que é só através da política que a gente faz a transformação. E esses deputados da atualidade, no caso, que estão no poder hoje, também durante o período de que estão ali... Vem cá, vamos vai lá para o outro lado. Tem que também aparecer, né? Mesmo já já legislando, tem que aparecer também nas comunidades. Eu estou me chamando aqui muito aqui. Então, eu quero dizer o seguinte, olha, nós estamos passando por um período que é um período de adaptação, porque vai ser a mudança de um governo que eu acredito, como o Richard falou aqui, dessa política liberal. É realmente um momento que a gente vai ter que saber como lidar com isso. Agora, o que eu mais vejo, eu entrei para a política 4 meses antes de uma eleição, eu não acredito hoje, Paula Belmonte, não acredito hoje que nós temos que ficar ligados em partidos e ideologias. Nós temos que ficar ligados na fraternidade e na coletividade. Nós temos que lembrar isso que eu tenho dentro do meu coração. Cada vez que eu penso, eu lembro daquele olho de jabuticaba que eu vi num lugar, com inocência e sem esperança do que vai ser. Eu vi uma mãe eu tive uma reunião na Ceilândia, que eu tive com 2 adolescentes, depois de 2 semanas, aqueles 2 adolescentes me levaram baleada, um morreu, eu fui visitar essa mãe.
Essa mãe, ela chegou para mim e falou assim, eu preferia que meu filho estivesse na prisão. As mães não estão podendo nem sonhar com o futuro dos seus filhos, é muito triste. Isso não é normal. Não podemos aceitar isso. Então, a gente precisa agora amadurecer, acompanhar os candidatos. E eu estou colocando aqui, acompanhem quem é Paula Belmonte. Eu estou montando um aplicativo para que as pessoas consigam me acompanhar todos os meus passos, todas as minhas opiniões, e faça isso com todos os candidatos. E eu não estou fazendo isso porque eu quero carreira política, não, porque eu não preciso disso, nem sei se eu quero. Mas eu quero mostrar que é possível fazer com transparência. E vamos nos unir para que a gente possa, pelo menos, tirar essas crianças e jovens dessa miséria de esperança. E é importante a presença da mulher na política também. Com certeza. Agora, assim, eu acho que temos que não pressionar. Assim, eu não gosto muito dessa palavra empoderamento feminino. Uhum. Sabe por que eu não gosto? Porque eu tenho uma mãe que é dona de casa. Uhum. Minha mãe nunca foi formada. E essa coisa, assim, a pessoa que tem a autoestima baixa, isso faz com que ela tenha mais autoestima baixa. A gente tem que valorizar a mulher nas suas condições. Isso. Então, assim, eu vejo que é importante nós, como sociedade, estarmos vendo que a mulher e o homem são importantes, é um equilíbrio. Em Brasília, inclusive, foi uma... Nós temos hoje, na bancada de deputados federal, nós temos a maior proporcionalidade de mulheres do Brasil inteiro. De 8, 5 são mulheres. Então, assim, nós mostramos que realmente a gente está... A visão, porque a mulher... hoje, se todas as mulheres votarem só em mulher, nós faríamos um presidente. Porque somos 52%. Mas a mulher pode estar aonde ela quer estar. Eu acho que é isso que é importante nós estarmos colocando. A mulher pode estar onde ela está. Isso é verdade. Muito bem. Deputada, o pessoal está chamando ali, ó. E eu fico empolgada porque... Não, eu quero já lhe convidar, né, sempre que você puder, pode vir aqui bater papo com a gente, porque é importante esclarecer os nossos ouvintes. Tem um montão de perguntas para fazer. Tem um monte de pergunta ainda, né? Porque já está querendo tirar você daqui do estúdio, né? Mas o João Gomes está ali do outro lado. Mas fica o convite, tá certo? Para você voltar a hora que você puder, tá bom? E olha, eu quero, assim, mais uma vez eu tive a oportunidade de conhecer, eu não conhecia esse universo da rádio, e para mim, assim, foi uma grande alegria mesmo ver o tanto... Nos ajude! Pode ter certeza. Nos ajude lá na Câmara Federal. Eu falo nós, as rádios comunitárias. Vocês não fazem parte da Abraço, né? Uhum, fazemos. Fazem? Então, eu tive a oportunidade de conhecer quantas, João? Acho que quantas vocês são? 20. E de todas as rádios da Abraço e outras que estão aí, eu vi o tanto que vocês são importantes. Eu digo que as rádios comunitárias, elas são de utilidade pública, porque elas tratam aquele tema e traz a coisa. Então, assim, para mim, assim, um trabalho muito bom que vocês fazem para a nossa sociedade. E eu quero, sim, ter vocês como parceiros. Por quê? Porque, além de eu quero que vocês me acompanhem no meu trabalho, quando a gente faz a fiscalização, não é uma coisa muito fácil. Então, eu preciso da imprensa para que a gente possa divulgar aquelas informações. Isso. Então, eu quero que a gente esteja juntos nessa novo amadurecimento político do Brasil e vamos trazer essa coisa. Então, contem comigo. Quando vocês precisarem também, podem me ligar, questionar e vamos juntos aí começar a plantar essa sementinha da dignidade das nossas crianças e jovens. Tá certo, deputada. Muito obrigado, então, pela sua participação com a gente hoje aqui no Cidade. Muito grata, viu, Richard? O Richard falou que ia fazer um monte de perguntas, não fez nenhuma. Mas é na próxima. Então tá bom. Deputada, tem algum telefone de contato para os nossos ouvintes entrarem em contato contigo? Tenho. Eu tenho um telefone, podem anotar aí. Primeiro eu tenho o Facebook, Paula Belmonte Oficial. Eu tenho o Instagram, Paula Belmonte Oficial. E eu tenho um telefone que a gente está falando pelo WhatsApp, porque eu não estou conseguindo responder todas as ligações, mas pode mandar que a gente responde. 985-89-2345. Vou repetir. 985-89-2345. E olha, uma das minhas bandeiras é que o político, eu acredito nisso verdadeiramente. Quando as pessoas ganham, elas acham que elas estão num pedestal.
Na realidade, o político está lá porque ele foi colocado pelo povo. Então, eu não sou deputada, eu estou deputada. Certo. Então, eu sou Paula Belmonte, amiga, cidadã brasileira, mãe e uma pessoa que quer ver e sabe do valor desse Brasil. Então, contem comigo, meu gabinete está aberto. Segunda-feira nós estamos instituindo o gabinete de porta aberta. Eu fui conhecer os gabinetes lá na Câmara do Congresso Nacional. O senhor conheceu? É desse tamanho aqui, né? Eu falei, nossa, eu vou ter fila. Então, eu estou vendo se a gente consegue um outro ambiente para que as pessoas possam estar sendo recebidas. A gente vai divulgar para que essas pessoas sejam recebidas, para que a gente possa lutar pelas comunidades. E sexta-feira nós estaremos visitando as comunidades, todos os lugares, para que a gente esteja bem próximo e vamos juntos aí construir esse Brasil melhor, que nós temos tudo para construir. Lembrem, nosso país é um país abençoado por Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês e muito grato pela oportunidade. Obrigado, deputada, mais uma vez. Tá aí, falamos com a deputada federal Paula Belmonte. Fica só um pouquinho que eu preciso pegar uma informação contigo, tá bom? São 10 horas e 24 minutos agora em Brasília. Vamos de música, a gente volta já já.